Começando com essa piada aqui da PF. Agora a PF tem um departamento de humor, porque isso daqui só pode ter saído do departamento humorístico da Polícia Federal. Polícia Federal diz que jornalista Alvo de Moraes causou perturbação do equilíbrio psicológico do Dino. Fazer uma matéria mostrando o uso de veículos do Poder Judiciário causou perturbação no equilíbrio psicológico do Dino. Tá, a gente entendeu. E aí vem o Estadão com esse editorial fantástico aqui. O ataque de Moraes à liberdade de imprensa. Ao quebrar o sigilo da fonte para proteger um colega, ministro expôs o real propósito da sobrevivência do inquérito das fake news e criou um precedente perigoso contra a liberdade de imprensa no país. Na verdade, esse é o real motivo da abertura do inquérito das fake news, que foi por causa de uma matéria, a capa da Cruzoé, que falava sobre o Toffoli, o amigo do meu pai. E todo mundo que critica o STF, seja dando opinião nas redes sociais, seja fazendo matéria jornalística, vai parar dentro desse mesmo inquérito, porque é para isso que ele foi aberto. Olha só que bom, vocês descobriram com 7 anos de atraso. E aí eles falam aqui do sigilo da fonte, lá. Essa parte aqui é interessante, ó. Há, por fim, uma grave distorção processual que não poderia ser ignorada por este jornal. Qual, Estadão? Vamos ver. Nem o jornalista, nem sua suposta fonte tem foro especial no STF. Jura? Eu também não tenho, fui acabar lá. Um monte de gente, a maioria das pessoas que tá nesse processo aí, é assim que funciona, já há alguns anos no Brasil. Ademais, esse instituto é uma prerrogativa de certas autoridades da República quando suspeitas ou acusadas de crimes, não vítimas. Que é o que tá acontecendo há muito tempo, e aí vocês fingem demência. Ah, não, mas é aqueles bolsonaristas chechelentos, vamos fingir que a gente não tá vendo. Aí agora foi pra cima de vocês, né? E o final é maravilhoso. Rogamos ao presidente do STF, o ministro Edson Fachin, para que faça o que estiver ao seu alcance para dar fim ao inquérito das fake news. Basta dar fim a esse inquérito, todos os outros que eles abriram pode continuar. Aí o problema acaba. Solução genial, hein, Estadão? Aí vem o grande finale. Se um dia esse inquérito serviu ao país como resposta ao maior ataque contra a democracia brasileira na nova república, hoje é marreta com a qual Moraes golpeia os mesmos princípios democráticos que ele diz defender. Vamos aqui ver qual que é a maior ameaça, meu Deus, pela boca ou pelas redes sociais do Verdivaldo. Verdivaldo, famoso naquela história da Vaza Jato, esquerdista assumido, não gosta do Bolsonaro, não gosta de bolsonarista. Olha a maior ameaça, meu Deus, democrática. Apesar de tudo o que se disse sobre os abusos de Sérgio Moro e Bolsonaro durante a Vaza Jato, ninguém jamais tentou investigar os jornalistas para descobrir nossas fontes. O Verdivaldo que está falando. Os aliados de Moro no Ministério Público Federal tentaram me processar posteriormente sem sucesso, mas nunca violaram o sigilo constitucional da fonte jornalística. Agora, a esquerda, que na época organizou marchas e manifestações em defesa da nossa liberdade de imprensa, aplaude praticamente em uníssono, enquanto Moraes viola e ataca diretamente esse direito sagrado do jornalismo. A esquerda brasileira, com poucas exceções, é composta por autoritários sem quaisquer princípios fixos. E a Folha também fez um editorial, vou ler só o título porque é a mesma linha do Estadão, eles falam as mesmas coisas. Supremo afronta a liberdade de imprensa. A investigação contra jornalista e sua fonte levanta questões sobre juiz natural e sigilo profissional. Agora eles estão pegando esse negócio do juiz natural. Se aconteceu algum ilícito, que seja investigado lá na primeira instância, não na Corte Superior, né? Corte não pode relativizar garantias fundamentais para proteger seus integrantes. É que faz pouco tempo, né? Só 7 anos que eles estão fazendo isso. Não há democracia sem o escrutínio do poder público, que é justamente
o que a gente estava fazendo, dando a nossa opinião na internet, fazendo o escrutínio do poder público, mas aí, porque a direita, oh meu Deus, é ameaça democrática. Então agora toma aí a trozoba que vocês inventaram. Poder 360 traz a notícia: STF atua momentaneamente como um tribunal de exceção. Momentaneamente! Pouco tempo, 7 anos. Chico Graziano: Alexandre de Moraes virou um monstro perseguidor, perverte a justiça, ofende a democracia, banaliza a Constituição brasileira. Ao quebrar o sigilo da fonte jornalística, rasga sua própria biografia. A biografia do Xande é ótima. Entrará para a lata do lixo da história. E aí eu pergunto, ele virou um monstro só agora, seu Chico? É só agora que o senhor percebeu? Sam Pancher, comentário maravilhoso. O que a gente deve fazer mesmo quando quem deve guardar a Constituição a viola de forma flagrante? O que a gente deve fazer? E aí eu respondi, que assim, a mídia falou que pedir o impeachment de ministro abusador do STF é antidemocrático, então não tem muito o que fazer, né? A gente tem só que assistir e ver o regime cada vez mais autoritário. E temos ele, Chilique Moça Brasil, o autor daquela matéria dos blogueiros de crachá que desenhou um alvo nas costas da gente. Agora ele tá valentinho contra o Supremo. Os juízes da Lava Jato nunca violaram o sigilo de fonte para retaliar informante de jornalista, nem quando o informante era um hacker que tinha violado criminosamente os celulares de membros da Força Tarefa. A turma do direito criativo e do microfone chapa branca, que explorou o conteúdo não autenticado de mensagens roubadas, agora defende até a apreensão de celular de jornalista e violação de sigilo de fonte. Nunca foi uma questão de métodos, mas sim de qual é o alvo da reportagem, ou no caso de quem faz a crítica, né, seu Chilique? Se são desafetos, vale tudo contra eles. Até o senhor participou dessa. Se são aliados, vale tudo a favor. Portal a ONG Transparência Internacional Brasil, a ONG Lava Jateira. Os poderes excepcionais autoconcedidos do STF há muito deixaram de ter como alvo conspiradores reais em circunstâncias extraordinárias de ameaça institucional. Qual foi, dona Transparência Internacional, a grande conspiração e ameaça real comprovada? Nenhuma. Tanto é que o inquérito das fake news está mantido sob sigilo, porque quando isso vier a público, um dia vai. Espero estar viva para ver, abrirem esses arquivos. O que vai ter lá é um monte de meme e posts com críticas à postura de ministros. Vocês só perceberam agora, né? Ai, continua aqui o choro. Verba cagalhães. Essa daqui sentiu, mas sentiu demais. Presta atenção. O perigo de relativizar o sigilo da fonte. Decisão de Alexandre de Moraes relativa ao Maranhão ignora instituto garantido pela Constituição e abre um precedente perigoso. Que no caso foi aberto quando foi aberto o inquérito das fake news e vocês acharam lindo isso! Abra um inquérito totalmente maluco aí para investigar esse pessoal que eu não gosto. E aí o pessoal postou muito aquele meme que eu comentei com vocês no vídeo de ontem. Vou deixar os 3 últimos vídeos linkados aqui no izinho, porque todo dia eu recebo centenas de mensagens do pessoal que não tá sendo notificado quando eu posto vídeo novo. E quem quiser ser notificado sempre, entra na minha comunidade no WhatsApp, o link tá aqui embaixo lá, eu sempre aviso quando tem conteúdo novo. Mas eu falei no vídeo de ontem sobre esse meme do vigiar e punir gostoso demais. A Vera sentiu, olha só. Pois é, Felipe, a gente vê muito, até nos comentários ontem daqui da CBN, a respeito do nosso programa, aquele bordão, né, que era associado ao Alexandre de Moraes, um meme, vigiar e punir, gostoso demais, como quem diz, vocês, jornalistas, não achavam ele ótimo e agora estão criticando. Não é como quem diz, a gente está dizendo isso mesmo. Vocês achavam Alexandre de Moraes ótimo e agora estão criticando pela mesma postura que ele sempre adotou. Só que antes, os alvos eram só os apoiadores do Bolsonaro. Agora ficou mais democrático. A senhora não gosta da democracia? Toma a democracia, dona Verba. Como se uma coisa tivesse necessariamente a ver com a outra, como se a atuação que ele tivesse tido em relação a muitas questões durante a passagem dele pelo TSE ou tal, tivessem diretamente relacionadas.
Mas por outro... Não, elas não estão diretamente relacionadas. É a mesma postura. A mesma postura, só mudou o alvo. outro lado, tem uma corrente que acha, talvez com razão, de que quando se consegue uma atuação excepcional com uma justificativa, se estica a corda para manter essa excepcionalidade para sempre. É o caso, por exemplo, desse inquérito. É porque é assim que todas as ditaduras no mundo vão avançando. Abre uma exceção aqui para investigar isso, outra exceção ali para investigar aquele, um tribunalzinho de exceção aqui, outro ali, daqui a pouco tá todo mundo no bolo. Foi assim sempre em todas as ditaduras. Se a senhora tivesse estudado um pouquinho mais de história, a senhora saberia. Como estabelecer esses limites até onde se pode ir, principalmente numa corte em que essa questão dos grupos, né, conta muito, né? Quem está alinhado aqui, quem está alinhado ali. Vou contar um segredo para a senhora, dona Verba. Como que faz para estabelecer limites constitucionais? O Senado é o contrapeso do STF. Tem que tirar do cargo o juiz abusador. Nesse caso, são os senadores que deveriam fazer. Mas quando a gente fala sobre esse assunto, vocês começam a dizer que é ataques, que é antidemocrático. Mas, assim, democraticamente é assim que se faz. A senhora finge demência, né? Otávio Guedes agora. Chilique do Otávio Guedes. Vamos lá. Não. Sim, abre brecha para uma investigação de perseguição ao ministro. Abre. Mesmo porque a segurança do ministro Flávio Dino não é uma questão pessoal, é uma questão de Estado. Uhum. O Estado tem que protegê-lo. Sim. Isso é um ponto. Reconheço também que abriu-se um precedente perigoso para o juiz de esquina avançar sobre direitos de jornalistas Sim. que incomodem o poder. Parabéns, seu Otávio Guedes. Agora o senhor está entendendo. Não é só na Suprema Corte. Aliás, a gente já viu alguns casos de primeira instância também que eles utilizam o que acontece na Suprema Corte como referência. E daí vai ficando mais democrática a ditadura, porque ela atinge todo mundo. Olha que legal. Poder. É esse o problema. Para mim também. É esse o problema. O problema não é o Flávio Dino, o problema é o precedente, é o juiz da esquina. E esse precedente, no meu entender, foi aberto. O STF... O problema é o STF. Porque se eles não estivessem fazendo isso, o juiz da esquina não ia fazer. O problema não é o precedente, o problema é a decisão, seu Otávio Guedes. Acorda, seu Otávio Guedes. É o STF do cala-boca já morreu. O STF é o último guardião da nossa profissão. E aí entra esse contexto que a Sadi falou. Há ministros incomodados com o exercício legítimo do jornalismo profissional que nada tem a ver com um picareta, como a Polícia Federal trata esse jornalista do Maranhão. Os jornalistas profissionais que incomodam o Supremo Federal, caso do Taiaiá, caso do contrato... É que assim, só fazer um adendo. O jornalismo profissional incomoda, ponto. Incomoda. Não só o ministro... Só que assim, quando a gente comenta as matérias do jornalismo profissional, aí não tem problema o STF vir pra cima da gente, porque a gente é povão. É isso mesmo que eu tô entendendo? Aí só eles podem ter opinião. A gente não pode ter uma opinião. Ah, tá, entendi. Nossa, que democracia. A não ser que o jornalista profissional esteja fazendo outra coisa. Vezes de assessoria, porta-voz. Secos e molhados. Isso. Porque o jornalista não está aqui para agradar. O jornalista está aqui para informar. Então, assim, só para deixar isso claro, não é só o Supremo sigilo que tá da incomodado. fonte... Geralmente, as pessoas ficam incomodadas. Né? Sigilo da fonte não é capa para jornalista cometer crime comum e ficar impune. Não é. Né? Então, esse caso abre uma brecha para questionamento, na minha opinião. Uhum. Então tá, seu Otávio Guedes. A Malu Gaspar fez um comentário mais extenso, mas eu acho muito interessante porque vocês vão ver. Ela começa falando, e no final ela descamba para aquilo. Ai, porque ameaça do bolsonarismo, mas presta atenção. De fazer as coisas. Agora, é por isso que a fonte, o sigilo da fonte é garantido pela Constituição e mais, a cláusula pétrea. O que quer dizer isso? Cláusulas que não podem ser mudadas assim de uma hora para outra. Inclusive, no mesmo artigo que se fala que todo cidadão é igual perante a lei, está assegurado o sigilo da fonte. Por quê? Porque estão no mesmo grau de importância, são garantias democráticas. Agora, sobre o caso concreto. O ministro Dino divulgou aí uma nota dizendo que ele é alvo de ameaça
ameaças frequentes, que ele tinha sido perseguido e que a integridade dele, física dele, está em risco. Obviamente que ninguém discute a importância de manter a integridade física de um ministro do Supremo. Não é essa a questão. Não é essa a questão. O problema é que, nesse caso concreto, não foi apontado nenhuma evidência de que o jornalista em si estava seguindo o ministro. Mas não precisa apontar nenhuma evidência. Eles são os supremos. Eles dizem e é a realidade. Então, se o Dino diz que não tem nada errado, não tem nada errado. Se o Dino diz que tá certo, então é porque tá certo. É assim que funciona agora no Brasil. Inclusive, e seus familiares estavam na praia, com um carro na praia, na areia. E agora se sabe, porque foi violado o sigilo da fonte, que o jornalista nem estava lá. Foi a fonte que mandou para ele uma foto tirada num momento dentro da praia. Você não está sendo perseguido enquanto você está publicamente num carro oficial do Tribunal de Justiça do Maranhão. E quando isso foi publicado, o ministro Dino e o gabinete dele não explicaram, nem para o jornalista, nem para ninguém no momento, o que é que tinha acontecido. Agora está se dizendo que o uso foi regular. Então, se é regular, divulga que é regular e bola para frente. Não foi... Se a gente tá mentindo, espalhando mentira na internet, divulga a verdade e bola pra frente. É assim que funciona na democracia. Mas no Brasil, quando a gente fala alguma coisa que um poderoso não gosta, eles colocam a gente dentro de um inquérito. Tem vários lá, não é só o das fake news, não. Esse foi só o primeiro. Foi feito isso, foi aberto um inquérito para investigar o jornalista, se fizeram 2 buscas e apreensões, claramente com a intenção de violar o sigilo da fonte, que foi, inclusive, exposta. Hoje todos sabemos quem foi a fonte. Ah, mas é um inimigo político. Gente, é assim que surgem as denúncias. Não há denúncia possível do seu amigo. Quer dizer, até há, mas é muito mais raro. Além do que, novamente, não interessa se quem foi que denunciou. Interessa. A informação é verdadeira? Ela é de interesse público? Ela não é? O que não dá é para a gente ver um ministro do Supremo Tribunal Federal, como o ministro Alexandre de Moraes, achando que pode violar o sigilo da fonte, violando uma cláusula importantíssima para a nossa democracia, da nossa Constituição, que ele deveria guardar, violando um artigo da Constituição para proteger um colega. Isso é uma ameaça seríssima à democracia. E o precedente que também dá essa situação. O precedente. Ai, o problema é o precedente. Não é a decisão, é o precedente. De instabilidade, né, Malu? Porque se isso começa a ficar uma coisa normal... Se isso começa a ficar uma coisa... Não é normal ainda. Ainda não é. Desde 2019... se isso começar a ficar normal, minha filha, meu Deus do céu. O que vai ser feito em relação ao artigo, a essa cláusula pétrea da Constituição que garante que essa fonte ela é inviolável? Você vê, Camila, que assim, são ministros que tiveram um papel importante Agora começa. Quando eles fizeram exatamente essa mesma coisa contra aquelas pessoas que eu não gosto, aí tudo bem. Mas agora eles estão fazendo contra a gente também. Oh, meu Deus, quem poderia imaginar? Numa quadra muito ruim da nossa vida política, né? E que tem sido muito celebrados por salvar a democracia. Mas o que a gente... Não. Para, até chega de Malu Gaspar. Celebrados por salvar a democracia só se for na redação da Globo. Porque o povão na rua não está celebrando eles por salvar democracia nenhuma. Pelo contrário, eles estão destruindo a democracia. E agora vem pitada especial. Saiu na mídia internacional, todo mundo está repercutindo. Isso é uma violação de direitos humanos. Mais uma vez, o Alexandre de Moraes cometeu. E como é que tá os bastidores a respeito de consequências no âmbito internacional que podem acontecer, talvez, em breve. Os Estados Unidos monitoram Alexandre de Moraes por conta da ofensiva do ministro contra o jornalista Luiz Pablo, que escreveu reportagem sobre o uso de um carro oficial por parentes de Flávio Dino no Maranhão. Eu conversei com integrantes de Washington, que classificaram a investigação aberta por Moraes como uma violação à liberdade de imprensa. Essa avaliação interna não é apenas de aliados políticos do presidente Donald Trump e do secretário de Estado Marco Rubio, mas compartilhada também por diplomatas de carreira norte-americanos, que ocuparam inclusive postos de destaque durante o governo do democrata Joe Biden. O consenso na diplomacia dos Estados Unidos é que juízes que se sentirem caluniados por reportagens podem processar e exigir indenização do jornalista que escreveu a matéria, mas não determinar que a Polícia Federal vá até a casa do comunicador
para apreender os aparelhos eletrônicos e tentar identificar a fonte que passou as informações ao repórter. A nova operação policial determinada por Alexandre de Moraes já é vista pela Casa Branca como mais um dos supostos abusos cometidos pelo magistrado. Os Estados Unidos iniciaram uma apuração sobre a liberdade de imprensa no Brasil. E isso acontece em um momento em que a Casa Branca estuda retomar a Lei Magnitsky contra Alexandre de Moraes. Para ficar por dentro de tudo, acompanhe a... Bom, então, faz algum tempo que vocês estão ouvindo aqui no canal que esse rumor tá circulando cada vez mais forte, Xande sempre dobrando a aposta. Será que veremos uma sanção internacional? E agora, de fato, né? Porque daí já teve toda aquela preparação, os bancos já estão sabendo, já tentaram amenizar a barra do Xande, o Xande tá fora de controle, quem poderia imaginar, mas enfim. Vocês acham que essa sanção, a Lei Magnitsky, pode voltar? Fala pra mim aqui nos comentários que eu quero saber. E por enquanto eu vou ficando por aqui. Muito obrigada por terem assistido ao vídeo até o fim. Fiquem todos com Deus, um beijo e até a próxima. Fui!